que já estreou muito bem no Mundial. Eu não tô nem... No meu comentário, eu não falei de uma reposição para o Gerson. Porque eu concordo com vocês, o Gerson é o Coringa. Isso. Ele faz a função de segundo, faz a função de meia pelo lado direito, e é difícil no mercado, mesmo com a grana que o Flamengo recebeu e tem, você encontrar esse jogador. Primeiro, que do nível do Gerson seleção brasileira vai ser um valor absurdo. Sim. Então era melhor você tentar ficar com o Gerson. Eu acho que o Flamengo já estava ciente que ia perder o Gerson. Tanto é que quando baixa essa multa, que ela vem para 25 milhões, já estava um acordo ali com o staff do atleta, ó, eu quero sair, vai ter a proposta novamente. Tanto é que traz o Jorginho. O Jorginho já chega nesse meio dessas negociações. Então, assim, não estou dizendo que o Jorginho vai ser o meia pelo lado direito, mas você não pode pensar num meio campo com o De La Cruz, com o Alan e com o Jorginho? Isso. Sim. Com um caindo... O De La Cruz ou o Jorginho caindo ali. Ou você, com a recuperação do Plata, que jogou até mais de centroavante, mas eu vejo o Plata sendo um meia também. Um meia mais atacante. O Gerson é um cara que faz a dupla função. Ele chega, né, como um meia que articula o jogo, não é o meia estilo Arrascaeta, estilo Plata, que é o meia que é meia atacante. Mas o Plata, eu acho que ele faz esse lado direito. Tentando ser esse cara que vem para dialogar com a Arrascaeta, ser um meia que faça esse diálogo. O Felipe Luiz tentou fazer isso com o Luiz Araújo também. Muitas vezes que o Arrascaeta saía, o Luiz Araújo jogou mais centralizado. Mas aí foge a característica. Mas assim, eu acho que dentro desse elenco, para o futebol aqui brasileiro, sul-americano, o Flamengo tem muitas peças, não precisa de desespero de ir buscar de qualquer jeito. A minha preocupação é o primeiro volante. Porque o Jorginho não é primeiro volante. Sim. O De La Cruz não é primeiro volante. Sim. E tem um garoto, que é bom jogador, mas é garoto, e o outro está buscando o espaço dele novamente, que é o Alan, que é bom jogador. Mas ele não vive o seu melhor momento, está buscando isso. Então a minha preocupação é o pulgar de fora. Exatamente. Bom, vamos voltar para o Mundial então? É isso, nação. 3 para vocês aí do pessoal do programa Equipe F da ESPN Brasil, antiga ESPN FC. O pessoal falando sobre o Flamengo, essa saída do Gerson, projetando aí já esse Flamengo sem o Gerson. Tem o Jorginho, né, que chegou recente, que é uma boa notícia. E o Flamengo o pessoal aí já projetando esse Flamengo sem o Gerson, que é o Coringa, né, um cara que fazia ali várias funções. E o Flamengo vai sentir muita falta desse grande jogador, que com certeza vai fazer muita falta aí no Flamengo para essa temporada, para a sequência também das próximas temporadas. Uma pena o Gerson ter saído, mas faz parte, recebeu uma grande proposta e saiu. E agora o Flamengo se prepara, né, para a sequência dos próximos jogos, as competições nacionais, Libertadores, deu adeus ao Mundial de Clubes, mas a temporada está apenas começando, né? O Flamengo está vivo das principais competições. Uma informação aqui sobre o Vlahovic. O Flamengo já sabe quanto terá que pagar para tirar o Vlahovic da Juventus. Recentemente o Boto deu uma declaração aí sobre o Vlahovic. E o Flamengo, há alguns dias, né, o Boto, diretor do time do Flamengo, né, ao ser questionado sobre um jogador da Juventus que gostaria de levar, apontou Vlahovic, porém, para iniciar as conversas, será necessário sinalizar algo próximo de 200 milhões. Isso porque, conforme repercutido na Espanha pelo portal FC Barcelona Notícias, a Juventus pode negociar o Sérvio por algo em torno de 30 milhões de euros. Na cotação atual, a quantia gira na casa dos 192 milhões. Os valores estão fora do padrão aqui do Brasil, né? Esse é o valor para começar, né, a negociar e tentar a contratação do Vlahovic. Seria uma contratação de peso, né? Ele aqui no futebol brasileiro ia sobrar, joga muita bola, mas é um negócio aí bem fora, né, da realidade aqui dos times do futebol brasileiro. Um valor muito alto. Mas é aguardar. O Flamengo com certeza vai tentar aí contratar um substituto, né, para o Gerson. Muito se fala aí em alguns nomes, mas é aguardar e ver o que vai acontecer. O Flamengo, o elenco, né, vai ter folga
e depois se reapresenta para começar aí a preparação para a sequência da temporada dos próximos jogos, né, das competições, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer dessa sequência dos próximos jogos. Mas é isso, essas aí foram as principais informações do Flamengo. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, se inscreva, valeu e até o próximo vídeo.